de treinamento. Vou falar da minha experiência aqui com o Fred, que é o atleta que eu trabalho hoje em dia aqui em Manchester. Espero que a gente tenha uma troca de ideias legal e que no final a gente possa bater um papo sobre esse tema. Bom, falando um pouquinho da minha experiência, pessoal, que é importante a gente também falar um pouco da nossa trajetória, né, para mostrar que existem vários caminhos a serem traçados para a gente chegar onde a gente quer chegar. Eu me formei em Educação Física pela PUC Minas em 2011. Logo depois me tornei especialista em Gestão do Esporte e Lazer pela PUC também em 2013. Confesso que meio perdido em relação ao que fazer na área, qual área eu iria trabalhar. E logo após eu me tornei especialista em Preparação Física e Esportiva pela UFMG, que é onde eu tive mais contato com a ciência da preparação física e realmente decidi que era o caminho que eu queria traçar na minha carreira. Essa frase eu gosto muito dela. A experiência vem pela vivência e não pelo tempo. E ela realmente ela traduz muito da minha trajetória profissional e até mesmo pessoal. Eu tenho 7 anos como preparador físico, comecei a trabalhar com atletas em 2013, na Five, inclusive, que eu sou eternamente grato a tudo que fizeram por mim como profissional e como pessoa. Lá eu tive o primeiro contato com os atletas, tanto profissionais quanto amadores de modalidades diversas, como futebol, tênis, corrida, triatlon, vôlei, enfim, vários atletas que eu conheci, pessoas maravilhosas que me trouxeram muitas experiências, não só pessoais, profissionais, mas também pessoais. E foi onde eu consegui aplicar tudo que eu estudava, né? Eu sempre fui uma pessoa que estudei bastante sobre força e condicionamento, e lá eu consegui aplicar tudo que eu queria testar e realmente ver se estava certo ou não. Então, sempre que me perguntam sobre onde trabalhar, onde eu posso procurar para começar a iniciar a minha trajetória, eu sempre falo que procure um local que você consiga aplicar tudo que você está estudando, né? Porque isso realmente vai fazer diferença no seu crescimento como profissional, como preparador físico. Então, lá foi onde eu conheci a força e condicionamento de verdade, a preparação física de verdade que a gente trabalha hoje em dia, e me moldou muito como profissional e como filosofia de trabalho. Vou falar mais do futebol também, que é o esporte que eu trabalho hoje em dia. Eu tenho uma experiência legal no futebol de base. Eu trabalhei em 4 clubes da base lá de Minas Gerais, alguns clubes importantes no cenário mineiro. E foi onde eu conheci também o futebol de verdade, conheci a rotina do futebol, viagens, carga de treino, carga de jogos, enfim. Foi onde eu realmente conheci o futebol e me interessei em trabalhar com futebol na minha carreira profissional. Logo após, eu tive uma experiência legal no América Mineiro, que é um clube profissional lá de BH, e eu realmente conheci o futebol de verdade, né? Que é quando a gente começa a conhecer vestiário, começa a entender competição importante, competição com clubes de outros estados, enfim. A gente começa a vivenciar coisas que só o futebol realmente nos proporciona, né? Quem trabalha com futebol, quem já trabalha com futebol, sabe que o ambiente de um clube é um ambiente muito particular e muito peculiar, né? Então, quem vivencia sabe o tanto que é intenso, o tanto que é importante, e me moldou muito como profissional também. Atualmente, eu sou gestor de performance individualizada. Eu trabalhei no passado com um atleta na França, que joga no Olympique Lyonnais, que é o Lyon, e atualmente eu estou aqui na Inglaterra com o Fred do Manchester United. E também isso me ajudou a ser mais experiente, porque eu comecei a ter contato com profissionais de clubes europeus, né? Que são clubes que têm importância muito grande no cenário do futebol mundial. E isso me tornou uma pessoa mais experiente, também conheci outras metodologias de trabalho e me tornou uma pessoa que tem mais conhecimento, né? Então, isso é uma troca que eu tenho diariamente com o clube, que me faz também ser mais experiente nesse assunto. E, atualmente, eu sou consultor metodológico da AMP Performance, que é uma empresa nova, empresa formada por consultores científicos, profissionais da área também, em que presta consultoria metodológica e científica para profissionais, para clubes, para atletas de futebol. E é um trabalho novo, mas a gente já está caminhando também no sentido da consultoria na preparação física. E nada disso seria tão importante, pessoal, se não fosse o networking, né? Eu acho que talvez seja a palavra que descreve mais a minha experiência aí profissional. Eu tive a sorte de conhecer pessoas incríveis na área, super importantes, super renomadas, que têm um alto nível de conhecimento e experiência, e me ajudaram muito a me formar como profissional e também como pessoa. Então, as experiências profissionais, elas são importantes, são ricas, mas o network, ele é a relação com as pessoas, é o que molda a gente para a gente trilhar caminhos positivos na nossa área. Então, minha experiência vem dessas logomarcas aí que eu coloquei nos slides. Bom, já que eu venho de tecnologia, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falo sobre ciência nas minhas falas, nas minhas apresentações, e hoje não seria diferente. Esse é um artigo da International Journal of Sports Physiology and Performance, que é uma revista muito renomada na nossa área. Em que o editor da revista ele publicou um artigo de opinião falando sobre o novo papel do Sport Science, do cientista do esporte, nessa nova era que a gente está vivendo agora dessa área digital do esporte, né? E ele fala que cada vez mais estudos sobre tecnologia vêm sendo publicados e submetidos a essa revista, né? Muitas vezes estudos que apresentam tecnologias novas a serem utilizadas no esporte, outros estudos que validam ou utilizam tecnologias que já existem, né? Na nossa área, estão publicando estudos com métodos diferentes sobre essas tecnologias.
Ele afirma que é muito importante que as tecnologias existam porque oferece muito apoio à nossa prática, a gente usa bastante na nossa prática diária, porém, tem muitas tecnologias que apresentam muita quantidade de dados, né? Esses dados, algumas vezes, não são sempre validados. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente vai usar a tecnologia, principalmente as novas que estão sendo lançadas no mercado nos últimos anos. Ele fala também sobre alguns desafios que a nossa área tem com relação à tecnologia, nesse mundo digital atual. E o primeiro desafio que é importantíssimo é a gente estar correndo o risco de perder a interação humana, né? A gente cada vez está trabalhando com muito mais tecnologia, mais coisas remotas, reuniões remotas, treinamentos remotos. E a interação humana para a nossa área é fundamental, né? Não só com o nosso cliente, com o nosso atleta, mas também entre nós profissionais. A gente tem o risco de perder muito com a tecnologia que está sendo evoluída cada vez mais na nossa profissão, né? E a gente também tem que ser capaz, e vai ser cada vez mais, de resolver problemas complexos. A nossa área tem o costume de tornar o treinamento físico uma coisa muito simples, na verdade ele é muito complexo, né? A gente às vezes não entende algumas coisas que acontecem justamente pela complexidade do treinamento, né? A gente tem que ser capaz de resolver problemas complexos através da tecnologia nos próximos anos. Então, são alguns desafios que o autor coloca que a gente vai enfrentar, e já vem enfrentando, né? A gente vai enfrentar cada vez mais nos próximos anos na ciência do esporte. Bom, pessoal, introdução feita, só para a gente alinhar as expectativas sobre as minhas falas de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é a gestão de performance individualizada. Vou falar também sobre monitoramento e controle da carga. Vou falar um pouco da parte teórica, depois eu vou falar como é que eu faço esse processo com o Fred atualmente. Depois eu falo sobre tecnologia e como é que eu estou usando isso nas minhas rotinas diárias aqui em Manchester. Bom, então esse é meu cargo, né? Eu sou gestor de performance individualizada no futebol profissional. Trabalhei já no passado com o Thiago Mendes, tá aí à esquerda lá na França. Atualmente eu trabalho com o Fred aqui no Manchester United. E é uma profissão, é um tipo de serviço que é muito particular também, né? Eu já trabalhei com atletas profissionais, inclusive renomados no cenário mundial também, só que em um outro formato individual, mas não era morar na cidade em que o atleta trabalha para viver em função dele, uma coisa muito peculiar e muito diferente, mas também é muito desafiador ao mesmo tempo, né? É um atleta que disputa campeonatos super importantes, como Champions League, Premier League, o Thiago Mendes estava na Liga Francesa, enfim. Então, a nossa pressão, entre aspas, é muito grande para fazer um bom trabalho e realmente gerir a performance do atleta de forma bem eficiente, né? Essas palavras são as palavras que talvez regem esse tipo de trabalho, a conexão e confiança com o atleta. Como eu falei, é muito diferente trabalhar com o atleta de forma individual. Estar na cidade que ele mora para trabalhar com ele em função dele durante todo o dia, todo o tempo que ele precisa. E a gente tem que ter uma conexão, uma relação muito legal com o atleta para que o trabalho ele flua de forma positiva e realmente a gente consiga tornar ele mais performático no esporte que ele pratica, né? E já indicando o livro a vocês, o livro do Brett Bartolomeu, Consul's Coach, talvez todo mundo aqui conheça. Quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena ler. Quem já leu, vale a pena reler algumas partes, porque ele realmente ensina pra gente como é que a gente tem que comunicar e relacionar com o nosso atleta, né? Do ponto de vista da comunicação, da relação, da confiança, enfim. Então é um livro que me ensina muito, que me dá muitas diretrizes sobre como é que eu relaciono com o Fred, como é que eu intervenho nas minhas situações com ele através da comunicação, para que ele compre a minha ideia, né? E a gente realmente faça tudo que a gente planejou fazer e tudo dê certo. Então, já é a minha primeira indicação para vocês. E a minha relação com o Fred, ela já tem 3 anos que eu conheço ele. Eu conheci ele em 2017. Era um trabalho que a gente fez na Five com ele, inclusive, que culminou para uma convocação para a seleção brasileira no ano seguinte, para a Copa do Mundo. Então, foi muito satisfatório para a gente e para ele também. E ele voltou a trabalhar com a gente em 2019, na Five, e que culminou com a minha vinda para cá agora, em 2020, para Manchester, né? Então, toda essa relação minha de confiança, de conexão com ele foi criada lá atrás, e a gente vem trabalhando isso diariamente, a gente sempre manteve contato. O trabalho continuava até mesmo distância em algumas situações, e agora eu estou com ele de forma presencial para tocar esse processo e tornar ele um atleta mais performático do ponto de vista de desempenho. E assim que eu enxergo, pessoal, a performance atualmente, né? Esses são os pilares que eu trabalho atualmente com o Fred, enxergo eles como pilares que vão realmente melhorar a performance do atleta, né? E são pilares que têm que estar conectados uns com os outros para as coisas acontecerem de forma mais eficiente, mais eficaz, né? Para a nossa área já é muito comum, já é muito mais fácil a gente pensar no condicionamento com melhoria da performance. A gente sabe que o condicionamento cardiovascular e neuromuscular vai melhorar a performance do atleta. Talvez a nutrição também a gente tenha uma relação mais direta, a nossa área está mais conectada com isso. A gente também tem que preocupar com o nível de hidratação, com fatores de recuperação, não só pós-treinos e jogos, né? Não só os treinos de recovery, mas também como é que ele está dormindo, as noites de sono do atleta, se é sono profundo ou não, se é um sono com qualidade ou não. Enfim, os fatores preventivos que a gente vai conectar muito com outras áreas, como a fisioterapia, que a gente vai tentar identificar fatores de risco à lesão desse atleta, né?
E a parte do mindset, que é a parte da psicologia, da inteligência emocional, enfim. E tudo isso tem que estar atrelado e conectado uns com os outros e merecem bons planejamentos, assim como o treinamento merece também, né? Então, são os pilares que eu trabalho hoje em dia, que eu acredito que cada um deles tem a sua importância, e não existe uma importância maior ou menor de um deles para outro, mas cada um deles faça com que o atleta seja mais performático e tenha melhor desempenho do esporte. Bom, já entrando um pouquinho agora em monitoramento, eu vou falar como é que eu enxergo a adaptação, né? Quais caminhos que a gente toma para poder adaptar o atleta ao estilo que a gente quer que ele adapte, como é que ele vai melhorar a performance dele. Depois, como é que eu faço a minha rotina de monitoramento com o Fred. Quando a gente fala em monitoramento, a gente tem que basicamente nos fazer 5 perguntas que eu acho que são fundamentais, né? A primeira delas é o porquê, né? Qual que é o propósito com o nosso monitoramento? A gente está coletando dados daquele atleta para quê? Com qual objetivo? Eu quero descobrir o quê com aquele monitoramento. Depois que eu coletei os dados, eu tenho que tratar esses dados, né? Como é que eu vou saber se o atleta melhorou realmente ou não? Se a evolução dele foi significativa ou não? Se ele está piorando ou se ele está evoluindo, né? Então, como é que eu vou tratar esses dados do ponto de vista estatístico? Como é que eu vou analisar esses dados que eu coletei antes? E o que vale a pena monitorar, né? Na minha rotina, vale a pena monitorar talvez o sono, a nível de dor, estado de recuperação, mas e na sua rotina, e no seu atleta, né? Então, cada atleta, cada rotina tem uma coisa que vale mais a pena monitorar, e a gente tem que também saber isso antes de começar o processo de monitoramento. E mais importante, talvez, seria como é que a gente vai usar essa informação, como é que a gente vai integrar a informação com o treinamento, né? Não adianta só coletar, tratar o dado, beleza. Como é que eu vou intervir na situação do meu atleta? Como é que eu vou tornar ele mais performático com os dados que eu coletei e estou monitorando ele diariamente? Então, monitorar o atleta é muito fácil, mas integrar isso com o treinamento talvez seja um pouco mais complexo, né? E monitorar carga de treinamento é basicamente a gente entender a relação entre dose e resposta, né? Dose vai ser as cargas de treinos e de jogos, também a carga de vida, que eu vou falar dela agora um pouquinho para frente, e também as respostas, né? Se ele está respondendo de forma positiva ou não, se ele está melhorando ou piorando na performance dele, enfim. Então, a relação entre dose e resposta é basicamente o que a gente está querendo monitorar do desempenho do atleta. Quando a gente fala de atletas de esportes coletivos, por exemplo, a gente tem que monitorar cargas físicas, cargas psicológicas, cargas técnicas e cargas táticas também. Elas têm um processo importante no processo de monitoramento da carga do meu atleta. E para detalhar um pouquinho mais, pessoal, como é que eu enxergo a adaptação acontecendo no desempenho do Fred, basicamente eu analiso ali cargas de treinamento e carga de vida, né? A carga de treinamento ela vai ter relação com o ambiente, com o volume, com a intensidade, com o modo que a carga foi aplicada, com a duração, se ele teve alguma lesão durante o processo ou não, como é que está sendo o sono dele, se é um sono de qualidade, se ele teve alguma doença no processo, como é que ele está se alimentando. Cada um desses fatores de forma individual, eles vão interferir diretamente na carga de treinamento, na magnitude da carga de treinamento e também diretamente no desempenho do atleta, né? E os fatores genéticos são individuais, cada um tem os seus, eles vão dizer como é que essa carga externa que foi aplicada se tornou carga interna no corpo do atleta, né? E quando a gente está falando de life load, que é a carga de vida, ela vai envolver trabalho, vai envolver eventos, relacionamentos, estresse, enfim. Cada um desses fatores também vão influenciar na carga de vida que ele está sendo imposto e também vai influenciar diretamente no desempenho dele. Só para exemplificar, imagine que o Fred, por exemplo, faça um treino de manhã no clube, depois ele vai para casa, almoça, descansa e mais à tarde, à noite, toma uma sessão de treino comigo. Ou, se ele for para o clube de manhã, depois tem um almoço com o empresário, uma sessão de fotos com o clube, e à noite vai sair para jantar com a esposa dele, depois vai treinar comigo, né? São situações diferentes que têm cargas impostas no corpo dele diferentes, né? E essas cargas somadas uma da outra, a gente vai ter respostas agudas daquele estímulo que a gente está aplicando. Se a gente conseguir ter um bom processo de recovery, a gente vai virar respostas crônicas e, consequentemente, adaptação, né? Então, para a gente poder realmente garantir performance no atleta, que ele adapte aos estímulos que a gente está aplicando, a gente tem que monitorar. Tem que saber como é que foi a carga de trabalho, como é que foi a carga de vida, como é que ele respondeu a essas cargas, para a gente realmente garantir que esse atleta adaptou a algum estímulo que eu apliquei e ele está melhorando a sua performance do ponto de vista de desempenho. Então, esse para mim é o fluxograma da adaptação. Se as respostas crônicas não forem bem geridas do ponto de vista de recovery, né, a gente vai entrar no processo de overreach e, consequentemente, a gente pode entrar também no processo de overtraining, né? Pode parecer que isso não existe, mas isso é muito comum no esporte, a gente às vezes até nem percebe que isso acontece, mas acontece muito, e isso pode justificar muitas causas de lesões também que acontecem no futebol, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado e para isso também serve o monitoramento para a gente não poder entrar nesses processos que a gente não quer, que são indesejados do ponto de vista da carga de treinamento. Todo esse conhecimento eu aprendi no livro do McGuigan, que eu também indico a vocês, que é o Monitoring, Training and Performance in Athletes, que é um livro muito completo que fala sobre monitoramento e controle da carga, desde o porquê monitorar, até o que monitorar, como monitorar, tecnologias, estatística, enfim. É um livro completíssimo que vale a pena também. Quem trabalha com atletas, até mesmo quem monitora os seus clientes aí diariamente, vale a pena estudar e ler um pouco mais.
Bom, pessoal, e agora talvez seja a parte mais interessante, né? Como é que eu faço, né? Já com o estudo de caso, vou contar como é que eu faço as minhas rotinas de monitoramento com o Fred e como é que é o meu dia a dia aqui com ele, do ponto de vista do monitoramento da carga. Eu tenho aqui basicamente 6 passos que eu tenho para monitorar o desempenho dele. A gente começar a sessão de treino. Então, sempre antes da minha sessão, eu tenho 6 passos que eu tomo, que geralmente duram ali 20 a 30 minutos, até a gente começar a sessão de treino daquele dia, né? O meu primeiro passo é que ele é feito à distância. Eu utilizo um aplicativo de dia que chama Load Control, que eu vou detalhar ele um pouco mais à frente também, que eu envio para o Fred um questionário de wellness, questionário de bem-estar, né? Que ele responde como é que ele está, como é que está a sua autopercepção em relação ao seu bem-estar, né? Então, ele me fala sobre qualidade e quantidade de sono, me fala sobre o seu estado físico, se ele está bem ou mal recuperado, me fala se ele tem dores musculares ou articulares e em qual ponto do corpo dele essas dores se encontram. Então, antes de eu encontrar com o Fred, já tenho as respostas no meu celular, eu já sei como é que ele está do ponto de vista do bem-estar e na sua autopercepção. Então, meu primeiro passo para monitorar o atleta naquele dia é enviar para ele um questionário, ele me responder, e eu, antes de encontrar com ele, já tenho aqueles dados na minha mão e já sei como é que ele vai se encontrar para a sessão de treino. O meu segundo passo, assim que eu encontro com ele, é a gente pesar, né? A gente monitora ali a composição corporal e a hidratação dele diariamente. A gente sabe que a hidratação tem uma relação muito grande com a massa corporal. Então, se o atleta, por exemplo, pesa menos hoje do que pesou ontem, a chance dele estar desidratado é muito grande, né? E o Fred também tem no banheiro dele uma escala de densidade de urina que vai de 0 a 8, se não me engano. Quanto mais alto o número, mais densa, mais escura a cor da urina fica. A gente tem uma zona ideal ali de cor da urina, é que ele consegue identificar como é que está a urina dele naquele dia, se ele está bem ou mal hidratado, né? E se ele identificar que tem uma cor muito densa na urina, por exemplo, e pesar mais baixo que pesou ontem, a gente tem uma grande chance de estar desidratado, a gente já faz a intervenção naquele momento, com água ou com isotônico, enfim, que for necessário naquele dia, de acordo com a ordem nutricional, né? Eu também mensuro as dobras cutâneas de forma quinzenal para ver se essa relação da massa corporal, se ela tem relação com massa magra ou com massa gorda, se está perdendo, se está ganhando, enfim. Então, eu também monitoro as dobras cutâneas de forma quinzenal. Pesa todos os dias, né? Sem exceção, ele pesa todos os dias para mim, até os dias que eu não estou com ele. E também a gente faz as dobras cutâneas de forma quinzenal. O meu terceiro passo já é entender mais a carga interna que foi aplicada e que foi respondida no corpo dele, né? Então, eu monitoro ali a prontidão do sistema nervoso central, do sistema cardíaco do Fred. Eu uso ali o Omega Wave, que é uma tecnologia para isso, que eu vou detalhar mais para frente também. Existem várias outras, essa é a opção que eu escolhi, que eu gosto muito dela. E eu basicamente tenho resposta sobre a fadiga e prontidão dele para o treinamento, né? O aplicativo me dá algumas funções, algumas respostas sobre a fadiga e prontidão para o treinamento de endurance, treinamento de força, potência e velocidade, também de coordenação e habilidades motoras, né? Então, meu terceiro passo já é entender mais a carga interna daquele atleta, como é que ele vem respondendo aos estímulos que estão sendo aplicados no corpo dele, tanto meus quanto do clube também. Meu quarto passo, ainda sobre carga interna, é monitorar a fadiga neuromuscular, né? Então, através do salto vertical, que já é uma variável que já está comprovada que a gente consegue monitorar a fadiga neuromuscular do atleta. Eu utilizo um aplicativo que chama MyJump, que eu já uso há um bom tempo, é um aplicativo muito legal, muito fácil de usar também, com diversas funções, e que eu monitoro também todos os dias para poder entender se ele está fadigado do ponto de vista neuromuscular e se ele está pronto para o treino do dia ou não em relação ao seu resultado do desempenho do salto, né? Então, eu tenho uma coleta grande de saltos do Fred já desde quando eu trabalhava com ele na Five, desde 2017 eu tenho os valores de salto dele, e hoje em dia eu consigo acompanhar diariamente também, ver como é que essa curva da fadiga vai acontecer em relação a jogos, a treinos, enfim. Então, mais um ponto que eu considero importante para a gente poder monitorar o desempenho do atleta e ver se ele está fadigado ou pronto para aquele treino do dia. O meu quinto passo, eu costumo brincar que é a tecnologia mais barata que a gente tem, né? Que é a gente conversar com o atleta, né? Que é talvez um passo importantíssimo. A gente muitas vezes negligencia, a gente enfatiza demais tecnologia, esquece que a troca de ideias com o atleta é importantíssima, né? Então, a gente faz ali basicamente também todos os dias uma anamnese diária. Eu falo, e aí, Fred, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi o treino de hoje? Como é que são as coisas, família, etc. Eu consigo entender melhor por que os dados que eu coletei anteriormente responderam daquela forma, né? Então, por exemplo, se o Fred me dá uma dor nível 4 no quadríceps, eu falo, Fred, você apontou para mim dor 4, o que está acontecendo? Então, ele me detalha mais como é que está aquela dor dele, o que houve, se ele machucou no treino ou não, enfim. Então, essa hora que eu consigo detalhar mais tudo que eu coletei nos dados anteriores que foram feitos com tecnologias, análise de carga externa, carga interna. Então, a hora que ele me detalha mais, eu realmente consigo entender o que está acontecendo naquele dia com o desempenho do Fred. E meu sexto passo, pessoal, é tomar decisão, né? E aí, hoje eu vou escolher um treino mais recuperativo, vou para a massa, fazer uma manipulação antes, vou fazer uma liberação miofascial antes, ou vou aplicar carga, vou aumentar, vou diminuir carga, vou seguir o planejamento, né? Então, antes da gente começar o trabalho, a gente tem 6 passos que vão me nortear. A sessão de treino hoje foi planejado para fazer X, né? Então, coletei e vi que ele está mal. Vou fazer, então, X mais 1 ou X mais 2, enfim, a gente vai ajustar
o trabalho do dia para a gente poder realmente responder aquilo que é necessário para aquele dia, para aquela sessão de treino, né? Então, monitorar um atleta, pessoal, tem que ser feito de forma diária, porque cada dia ele está respondendo de uma forma, né? O desempenho de atletas, eles variam de forma muito constante, né? Então, pode ser que ele esteja bem hoje, esteja mal amanhã, enfim. Então, é necessário a gente todos os dias monitorar e ter passos muito bem feitos, muito bem descritos, para a gente poder entender realmente como é que ele vem se comportando e ajustar o que for preciso para ele poder melhorar e adaptar o que a gente quer que ele adapte. Então, só para resumir de forma bem simples, pessoal, o Fred recebe a carga externa que é aplicada no corpo dele, que se transforma em carga interna, né? Tanto o clube quanto eu temos processos de monitoramento, a gente comunica também bastante sobre nossos monitoramentos diários. A gente ajusta o que for preciso ajustar e a gente vai garantir que o atleta está adaptando ao que a gente quer que ele adapte. Está ganhando força, está ganhando potência, está descansando, está recuperando, enfim. Então, o nosso processo é basicamente esse de monitoramento da carga e de treinamento do Fred. Já entrando em tecnologia, pessoal, já nosso capítulo final da apresentação, vou falar um pouquinho da relação da tecnologia com o preparador físico atualmente, como é que a gente está lidando com isso. Depois, as tecnologias que eu utilizo, eu vou detalhar um pouquinho mais quais são as funções e como é que elas me ajudam aqui na minha rotina diária. Bom, a gente está vivendo essa fase atualmente, né, pessoal, que é overload de informação, né? A gente está cada vez mais exposto a informações do ponto de vista pessoal e profissional, e elas se misturam muito na nossa mente. A gente tem que tomar cuidado com isso para não consumir muita coisa e a gente ficar até perdido do ponto de vista pessoal e até mesmo profissional. A gente não fazer escolhas erradas na nossa vida devido à quantidade de coisas que a gente está consumindo atualmente, né? Então, é a área que a gente vive, é legal, é importante, mas a gente tem que ter uma certa cautela em relação a essa quantidade de coisas que a gente está ingerindo e também consumindo, né, com relação à informação. A gente vive esse momento exatamente, essa foto é muito legal, que ela retrata o que a gente vive, né? Basicamente todos os dias. A gente tem uma relação com tecnologia muito direta hoje em dia, ela até conversa com a gente, já nos responde muitas coisas importantes, né? Eu até indico muitas pessoas para comprarem realmente bons smartphones, bons tablets, bons notebooks, a gente vai usar muito na nossa profissão, porém a gente tem que ter um pouco de cautela para a gente não ficar viciado demais, essa coisa não consumir muita gente e a gente depender muito dela, né? É uma relação importante que ela aconteça, a gente tem que consumir sim, mas sem tanta dependência para não atrapalhar nossas decisões pessoais e principalmente as decisões profissionais, né? E só a título de curiosidade, para a gente ter noção tanto que de coisa que é produzida, quantidade que é gerado em 60 segundos, né? Do ponto de vista aí de rede social. A gente tem milhares e milhões de coisas acontecendo na internet, no Big Data, e a gente está consumindo e gerando tudo isso. A gente tem que ter um pouco de cautela para isso não virar uma coisa muito dependente da nossa vida, a gente nos atrapalhar com relação ao que é gerado. Só para a gente ter noção, então, por exemplo, no WhatsApp, milhões de mensagens são processadas em 60 segundos, Netflix, quase 70 mil horas são finalizadas em 60 segundos, no Instagram, 70 mil fotos são publicadas em 60 segundos, ou seja, é dado demais que a gente está gerando e consumindo, e a gente tem que estar atento em relação a isso, né? A gente vive hoje em dia, pessoal, esse momento aí, né, que é o treinamento online, né? Que a pandemia acelerou o que já existia, né? Talvez eu nunca tinha usado o treinamento remoto, a distância online, talvez a pandemia me fez utilizar mais, já conhecia que isso existia, obviamente, mas nunca tinha utilizado para treinar um atleta ou um cliente de forma online, né? E realmente foi uma coisa muito boa para a gente até manter os nossos clientes ativos na pandemia, a gente manter nossa saúde financeira também foi importante, só que a gente tem que também ter cautela para isso não virar uma coisa que vai substituir o nosso atendimento presencial, né? A qualidade do trabalho é totalmente diferente, eu não consigo enxergar uma qualidade tão boa quanto um trabalho presencial, então isso não pode ser substituível ao nosso atendimento, não pode virar um serviço, por exemplo, eu acho que tem que ser uma situação de emergência, mas realmente nos ajudou e acho que a gente tem que tentar entender melhor para aprimorar essa ferramenta que a gente conheceu melhor agora na pandemia, né? E a minha quarentena com o Fred foi assim, né? Aliás, essa era a minha ideia de quarentena com o Fred. A gente teve aqui 9 semanas de trabalho na quarentena, em que ele ficou fora dos treinos e dos jogos, né, devido à pandemia. E a minha intenção era a gente fazer 3 blocos de 3 semanas progressivas de carga de treinamento, para que na semana 10, que seria a semana que ele voltasse aos treinos no clube, ele voltasse com uma carga crônica já bem feita e mais protegido do ponto de vista de risco de lesões, né? A gente sabia que as lesões seriam normais se acontecessem devido ao afastamento que os atletas ficaram do clube. Então, a minha ideia era fazer umas semanas progressivas de carga e criar uma proteção no corpo dele do ponto de vista de risco de lesão, né? Dessas 9 semanas, 7 semanas foram online, né? Então, da semana 2 à semana 8, eu trabalhei de forma online, né? E como é que foi a minha carga de trabalho? Eu planejei uma coisa, aconteceu outra coisa, né? E obviamente, não foi culpa da tecnologia, da distância, a gente também teve problemas de espaço de treinamento, de material, de equipamento, de disposição, de humor, né? Aquela falta da quarentena que a gente está vivendo atualmente também. Então, assim, do ponto de vista da qualidade de trabalho, do que
tecnologia me entregou, o trabalho remoto me entregou, não foi tão bom como se eu tivesse com o Fred e o que eu planejei não foi entregado para mim do ponto de vista de carga de treinamento, né? Então, só para a gente poder ter cautela e entender que o treinamento remoto ele é bom, mas não nos dá respaldo suficiente para a gente poder continuar usando e tornar isso uma rotina diária no nosso atendimento. Essa é a minha opinião e foi a minha experiência que eu tive agora na quarentena com o Fred. Bom, pessoal, já entrando agora em tecnologia, eu vou falar um pouco das ferramentas que eu utilizo hoje em dia, né? Eu sempre falo muito do Load Control, sempre me perguntam se eu sou patrocinado pelo Load Control, eu não sou. Eu sou só um cliente, um consumidor deles, e eu realmente indico porque é uma coisa muito boa, uma ferramenta muito boa que eu utilizo. É uma empresa brasileira, uma startup brasileira, que é legal falar que é brasileira também, porque a gente tem mania de valorizar demais o que vem de fora, esquecer que a gente tem bons profissionais aqui dentro que produzem muitas coisas boas também, né? E a Load Control ela foi formada por 2 profissionais brasileiros da nossa área, inclusive. Um deles é o João Claudino, que é um cientista do esporte renomadíssimo, citado em diversos artigos internacionais sobre controle de carga de treinamento. Então, são profissionais que sabem da nossa realidade e entendem a nossa demanda como profissional do esporte, né? E é uma ferramenta que eu consigo monitorar e lançar tudo que eu tenho de treinamento daquele dia, daquela semana, do mês, enfim. Tudo que eu quero registrar de trabalho, eu consigo registrar nesse aplicativo. Eu posso acessar também pelo computador, numa página de internet ou pelo celular. O Fred também tem isso no celular dele, também consegue ter acesso a algumas coisas lá que ele tem que responder para mim, questionários, ele consegue ver o calendário do nosso trabalho, enfim. A gente tem uma conexão legal e remota através do aplicativo, né? Então, ali eu consigo detalhar algumas coisas. Eu posso agendar sessões de treino, agendar questionários. Tem um centro de inteligência muito legal que eu vou falar mais para frente, que tem uma análise, tem uma inteligência artificial por trás dele que é muito legal. Consigo registrar lesões, registrar testes de monitoramento, testes periódicos, enfim, eu consigo fazer várias coisas que acontecerem e ele gera para mim alguns gráficos, algumas análises automáticas também muito interessantes, sem a gente precisar daquelas panelas de Excel que a gente usa muito, ficar gerando muito dado, enfim, o sistema faz tudo isso para a gente de forma automática. Esse é um exemplo do vídeo do Fred respondendo para mim o questionário de autopercepção que a gente falou anteriormente, né? Então ele fala para mim ali como é que foi a noite de sono dele em relação à quantidade e qualidade, como é que ele está em relação ao seu cansaço, depois ele fala sobre dor. E aqui na fotinha direita, como é que eu vejo o gráfico que ele me responde, como é que vem para mim o questionário que ele respondeu de autopercepção. E eu posso também ali registrar mais de um atleta nesse software, né? Eu posso, sei lá, se eu trabalho com um grupo de atletas, trabalho no clube de futebol, tem 30 atletas, posso registrar todos os atletas aqui, analisar eles de forma individual. Se eu tenho 10 clientes de personal, eu posso registrar os 10 clientes aqui no sistema também. Então, cada um deles tem o seu registro, tem a sua carga e tem a sua análise de forma individual também pelo sistema. Então, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Ele também me resume aqui o questionário de autopercepção em um gráficozinho mais legal e mais fácil de ver. Eu tenho que comprar uma sessão de treino toda segunda-feira, todo início de semana a gente faz uma sessão de educação sobre a semana que passou, né, para a gente poder refletir o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado e pode melhorar para a semana seguinte, por exemplo. E essa foto que eu mostro para ele, né, como é que ele poder entender como é que foi do ponto de vista geral a percepção dele em relação à nossa carga de trabalho, se ele dormiu bem, como é que foi o tempo de sono dele naquela semana, se ele recuperou bem, se ele tinha dor ou não. Então, é uma forma que o sistema me dá para resumir os dados e apresentar para o atleta, ou para a comissão técnica, para ele poder entender melhor, enfim. É um resumo interessante que o aplicativo me faz. Eu tenho o centro de inteligência desse aplicativo, que ele tem por trás dele uma inteligência artificial, o conceito do machine learning, que é a programação da máquina, né? Que também está atrelado à nossa ciência do esporte. Tem alguns artigos que ficam por trás do sistema que me dizem algumas respostas interessantes. E eu posso, por exemplo, ali entender como é que foi a carga de trabalho do atleta, né? O aplicativo me dá algumas notificações ali inteligentes com relação, por exemplo, à dor muscular, quantas vezes que ele relatou dor muscular ou articular em algum nível acima do que eu programei para me alertar, como é que foi a noite, como é que foi o sono do atleta naquela semana que passou, a carga de trabalho ela foi suficiente, ou se ela foi excessiva, ou se ela foi insuficiente, o Load Control me dá essa notificação também. Posso registrar também o GPS do atleta, se ele for atleta de futebol com o GPS, se eu tivesse dados, eu posso registrar, o Load Control vai analisar para mim e me dar algumas informações interessantes também. A avaliação antropométrica, ele também me fala ali se o atleta melhorou ou não em relação à gordura, se a massa magra dele aumentou, se piorou, se está dentro do planejado, se está fora do planejado, enfim, me notifica também em relação a isso. Posso analisar também as lesões que já aconteceram, se elas pioraram ou melhoraram, se a gravidade da lesão está piorando, se eu tenho lesões ali diversas e lesões recidivas no mesmo músculo. Eu, graças a Deus, ainda não usei essa parte de lesões, pretendo não usar também. E eu posso também analisar ali a relação entre carga aguda e carga crônica, né? Sem ter aquele template de Excel gigante que a gente já conhece, o sistema também já me dá os dados ali de forma automática, né? Então, consigo ali manipular minha variável que eu quero que ele analise, se é carga, se é distância total, se é aceleração, desaceleração, mexer na média, se é formato acoplado ou desacoplado, enfim. Eu escolho ali como é que eu quero avaliar aquela informação, o sistema já me dá o resultado tudo pronto de forma automática. Isso me ajuda muito também em relação à análise da carga.
Posso também ali registrar os testes periódicos que eu quero fazer com ele. Então, se eu quero fazer um teste ali, sei lá, de 2 semanas de avaliação antropométrica, ele me dá os dados resumidos. Eu posso fazer também a relação do salto vertical contra o movimento com o squat jump, que a gente sabe que existe uma relação ideal pela ciência. O aplicativo já me dá também essa relação, se ela está dentro ou fora do ideal, o que eu tenho que fazer para chegar no ideal, por exemplo. Registro ali também os testes de salto horizontal, sprint, velocidade máxima. Ele me dá também dados já resumidos de forma bem inteligente. Aqui algum exemplo também da análise dele já do salto vertical, né? Já me dá ali a média automática do desvio padrão do salto vertical que eu registrei naquele dia. Avaliação antropométrica, relação entre massa magra, massa gorda e peso corporal. Me dá também a relação ali da análise da carga semanal, né? Então ele compara também o que eu planejei com o que foi realizado pelo atleta naquele dia. Então planejei um treino de 60 minutos com PSE 4, por exemplo. Ele fez 60 minutos com PSE 6. Então eu já sei que eu errei um pouquinho a mão, que o atleta respondeu um pouco maior, enfim. Faço ali a minha análise. Posso analisar também só o PSE ou só o volume de treino, ou a relação dos dois. Configuro também se eu quero analisar uma semana, ou um mês, ou 2 semanas. Posso também ele entender. Me dá alteração semanal de cada semana. A gente sabe que talvez até 10% de alteração semanal é permitido pela ciência, está fora do risco de lesões. Ali eu tive 15% de alteração de carga semanal, então isso me preocupou um pouco. Consigo analisar de forma mais simples também. Tem um relatório aqui de carga, se foi insuficiente ou suficiente, ou se foi adequado daquele mês. Posso também comparar sessão com sessão, dia com dia, mês com mês, semana com semana, enfim. Aqui eu manipulo o dia que eu quiser essa variável. E o que o Load Control me entrega é isso aí, pessoal. A proposta do aplicativo é monitorar o atleta 24/7, né? O que é isso? É a gente monitorar o atleta 24 horas por dia durante 7 dias na semana, né? A gente entender como é que ele está descansando, como é que ele está treinando, como é que está sendo a carga de vida dele, que é o life load que a gente explicou anteriormente na parte teórica, né? Então, a proposta do aplicativo, ela condiz muito com o que eu acredito em monitoramento de carga, por isso que eu utilizo ele. Ele me ajuda bastante nesse sentido, entender como é que as cargas dos atletas estão sendo geridas e como é que ele está respondendo aos estímulos que eu estou aplicando no corpo dele. Eu também uso o Omega Wave, como eu citei para vocês, né, que é um aplicativo para monitorar já a carga interna do atleta, então eu entendo mais ali sobre a prontidão do sistema nervoso central e sistema cardíaco. Também posso ter acesso ali à página de internet para ter os gráficos mais detalhados daquela sessão. Então, basicamente, eu sei se o atleta está pronto ou não para treinar endurance, força e potência, velocidade, coordenação e habilidades motoras, né? Avaliação que a gente faz diariamente também. A gente usa ali 2 horas para poder entender esse monitoramento, essa resposta dele, né? Então, através do eletrocardiograma, eu consigo... Opa. Vou só tirar o som do vídeo. Através do ECG, eu consigo ali saber se o atleta está respondendo bem em relação à validade da frequência cardíaca, né? Se ela está boa, se ela está ruim naquele dia. Também tem uma variável que chama DC Potential, que é o potencial decorrente direta, que é a atividade elétrica do sistema nervoso naquele dia. Então, também são 2 variáveis que já são validadas pela ciência, medida em resposta em relação à prontidão e à fadiga do atleta. A gente faz também, geralmente, poder entender algumas coisas mais específicas da carga interna daquele atleta naquele dia. E assim, eu tenho de forma resumida, todos os dias na minha mão, esses dados. Aqui na fotinha da esquerda, por exemplo, também a sessão do dia é uma sessão de endurance. Eu tenho ali as zonas de frequência para trabalhar em cada sistema energético que eu quiser trabalhar. Se eu quero trabalhar na aeróbica, eu tenho que ter naquela zona. Enfim, cada dia aqui tem um dado diferente, porque o atleta está oscilando diariamente, né? Então, cada dia eu tenho uma zona para trabalhar ali específica. Tenho dado do sistema nervoso central, da prontidão, tenho dado do sistema cardíaco, até dado do sistema metabólico também, se eu quiser. Ele me gera muitos dados, né? E eu realmente analiso só o que vale a pena para mim. Então, só as prontidões que eu preciso, alguns dados com frequência de repouso, enfim. Então, eu dou uma filtrada nos dados que ele me gera para poder realmente valer a pena para mim aquele monitoramento e eu conseguir intervir se eu quero intervir na minha sessão de treino com o Fred. Me ajuda bastante a entender a carga interna dele que está acontecendo no corpo dele. E como eu falei, o Load Control o Omega Wave não é o único aplicativo que eu consigo mensurar isso aí, né? Já tem aplicativo de celular que a gente consegue mensurar o HRV até pelo flash do telefone, né? Pela câmera do telefone, que já é validado pela ciência também. A gente também tem o Garmin, o Polar, o First Beat, que é muito conhecido no mercado já. E também mensura a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, para quem não tem Omega Wave, pode usar essas ferramentas que também são validadas pela ciência. A gente tem o Apple Watch, que agora está prometendo nessa nova atualização que houve agora em setembro da Apple, prometendo ser um dos melhores marcadores aí, mensuradores de qualidade de sono, do ponto de vista de qualidade do monitoramento, né? Então, para quem tem o Apple Watch, quem gosta de usar, atualize o sistema que vai ter uma ferramenta muito legal para a gente poder monitorar também essa variável. O aplicativo MyJump, que eu uso para avaliar a altura do salto vertical, né? Ele não tem só essa função. Posso avaliar também a distância do salto horizontal, posso avaliar o perfil de força e velocidade daquele atleta, como é que eles relacionam com a curva força e velocidade. Para quem trabalha com atletas de esporte,
É fundamental avaliar esse perfil do atleta para a gente poder entender a carga de trabalho de cada zona, a carga ótima de trabalho daquele dia, por exemplo, e também consigo avaliar se tem a simetria, né, de uma perna para outra em relação ao salto vertical dele. Ou seja, é um aplicativo que me dá diversas funções que tem relação com o salto, com a potência, com a força do atleta, e também é validado pela ciência já e funciona muito bem na nossa rotina diária, uma coisa simples de mexer, então vale a pena quem quiser monitorar salto vertical, vale a pena utilizar uma Jump, que é muito bom. O criador desse aplicativo, Carlos Bassalobra, é um cientista também, né? Ele publica muitos artigos aí sobre monitoramento da carga de treinamento. Ele também tem diversos aplicativos que vão ajudar a nossa prática também. Tem uma Lift que acho que talvez muita gente conheça já, muita gente usa, que ele configura a carga de trabalho do dia, porcentagem de carga em relação ao seu RM. Tem o Ace Workout, que é um software de treinamento, né? Para quem trabalha com consultoria online, por exemplo, eu consegui lançar a ficha de treinamento daquele dia, o cliente consegue receber através de vídeos e fotos a ficha daquele dia de treino, enfim. Tem o Runmatic, que é um aplicativo que eu consigo avaliar a biomecânica da corrida, ver se tem assimetria de uma perna para outra em relação ao tempo de contato. Tem o MyRun também, que é um aplicativo que, através do goniômetro do iPhone, do celular, eu consigo avaliar a amplitude de movimento, ou seja, tem um monte de ferramentas que a gente pode usar, que também tem para Android, não é só para iOS, tá? Que já estão validados pela ciência e nos ajudam também na nossa prática diária, né? Tem também o GPS, para quem trabalha com futebol, sempre tem que falar do GPS. O GPS é uma ferramenta incrível que nos dá muita resposta legal de carga de trabalho diária, né, em tempo real também. O StatSport a gente acabou utilizando agora na quarentena, na semana 9 da quarentena nossa. O clube nos enviou para a gente poder trabalhar com uma exatidão melhor de cada clube de ciência que a gente está fazendo, para que na semana 10 eles voltassem melhor monitorados em relação à carga de trabalho para o clube, né? E me dá também ali em tempo real análise de distância total, distância em intensidade, mapa de calor, ou seja, tem diversas informações que eu consigo ver também em tempo real. A StatSports agora está prometendo lançar um GPS, eu acho que já lançou um modelo novo mais assertivo, mais eficiente, que tem uma acurácia melhor, e eu também consigo monitorar no meu relógio, no meu Apple Watch, por exemplo, em tempo real, a minha velocidade máxima, a distância percorrida. Então, se eu estiver ali treinando com o atleta, ele está usando o relógio, ele consegue ver na hora como é que ele está se desempenhando em relação ao treino daquele dia. Então, vale a pena também, quem não conhece GPS, vale a pena conhecer, que é uma ferramenta muito interessante também. E por último, pessoal, o aplicativo MySprint. Eu já conheci o aplicativo, eu testei agora recentemente com o André Cunha, a gente fez uma sessão de treino aqui em Manchester juntos para poder treinar o uso do aplicativo. Ali embaixo sou eu dando um sprint, né? Não parece com o sprint, mas realmente é o sprint máximo. O aplicativo ali me dá alguns dados em relação à mecânica, né, do sprint, do ponto de vista físico, né? Então, velocidade máxima, força de partida, potência máxima relativa ao peso corporal, ou seja, a gente pode também monitorar o sprint de forma frequente para entender também alguns dados físicos em relação ao desempenho do meu sprint, né? Se eu trabalhar com atleta, por exemplo, de velocidade, vale a pena a gente monitorar. E através do vídeo também eu consigo monitorar a qualidade de movimento do sprint, né? Também está sendo muito usado agora utilizar o Kinogram, que a gente faz uma filmagem do atleta sprintando em slow motion, eu consigo ali ver alguns pontos da sprint importantes, analisar a sua mecânica e ciência da corrida para melhorar o desempenho dele. Então vale a pena também conhecer esse aplicativo. Bom, pessoal, chegando ao final, queria apresentar a vocês aqui duas curiosidades. Eu fiquei em dúvida se eu colocava novidades ou curiosidades nessa parte do slide, mas eu acho que são curiosidades que já existem, né? Mas eu acho que a nossa área tem que ter mais contato com esse tipo de coisa. A primeira delas é o Power BI. Para quem não conhece, o Power BI é um sistema, é um software de business intelligence que foi criado para empresas muito grandes, né, multinacionais, grandes empresas que trabalham com muitos dados e tem que gerir muitos dados, né? É um software que consegue captar informações de várias fontes diferentes e compilar tudo em gráficos interativos em um só sistema, né? Então, por exemplo, eu que uso o de contra, eu uso o Omega Wave, uso o salto vertical, os dados informais também, eu consigo tudo lançar tudo no Power BI, que ele me resume para mim através da programação que eu faço na máquina, e alguns gráficos interativos eu consigo enviar para o cliente, para a comissão técnica, enfim, de forma mais interativa e mais eficiente. Então, para quem não conhece Power BI, vale a pena conhecer. É um software da Microsoft, mas também roda em MacBook, enfim, roda em diversos softwares aí que ajuda bastante a nossa leitura de dados e a análise de dados, que a gente está gerando muito dados hoje em dia na nossa profissão, né? Acho que a CBF já está utilizando também esse sistema como sistema de monitoramento de gestão de dados, né, que eles gerem lá na CBF. Então, vale a pena conhecer quem não conhece, porque facilita muito a nossa vida em relação à gestão de dados. Desculpa. E por último, pessoal, o Smart Coach, para quem não conhece também, é um software italiano, que é um software que consegue ali vincular aparelhos como o Kaiser
como encoders do VBT, isorencial, e eu consigo ali ter o feedback em tempo real para o atleta do seu desempenho em relação àquele exercício, né? Então, eu posso escolher se eu quero monitorar a quantidade de Newton produzida, velocidade daquele exercício, potência gerada naquele exercício, ou seja, e o mais legal é que existe um servidor mãe, que está ligado ao meu computador, por exemplo, que eu consigo monitorar todos os atletas que passam por aquela máquina, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, e o cara está na academia treinando com esse Smart Coach, eu consigo ver aqui na minha casa como é que ele está desempenhando em tempo real aquele exercício, aquela repetição, se está mais ou menos do que eu esperava, enfim. Também tem uma análise estatística por trás de cada repetição, ou seja, é uma coisa que já existe em alguns clubes de futebol e vale a pena a gente conhecer. Quem não conhece, é bom saber que existe, porque logo a gente pode estar lidando com isso na nossa profissão, né? Então, a gente pode também monitorar desempenho de aparelhos como Kaiser, DBT e Isorencial, que são aparelhos muito específicos da nossa área, de forma remota e em tempo real, né? Então, vale a pena também a gente saber que isso existe. Bom, pessoal, mensagens para levarem para casa, né? O que eu quero que vocês entendam das minhas falas de hoje, né? Para resumir e fechar toda a minha fala. Primeiro, pessoal, o treinamento físico sozinho não garante performance, né? A gente não pode ser egoísta e ilusório a ponto de entender que só o nosso trabalho vai dar ao atleta mais desempenho, né? A gente também tem milhares de áreas que vão ajudar a gente, então fatores como nutrição, hidratação, mindset, recuperação, prevenção também vão fazer com que o atleta se mantenha em alto nível, né? Só o atleta treinar e ser forte, potente e veloz não garante ele bom desempenho e alta performance. A gente não pode ser egoísta nesse ponto e achar que só nosso trabalho vai garantir ao atleta um bom desempenho. Número 2, um bom processo de monitoramento e controle da carga não é privilégio só dos atletas. Então, vocês que trabalham com atletas, com clientes não atletas também, vale a pena monitorar o desempenho deles, porque até para adesão ao trabalho de vocês, para entregar resultados, enfim, monitoramento também não é só feito para atletas, né? Então, vale a pena a gente entender o que vale a pena monitorar para cada tipo de cliente, né? O que eu quero monitorar, o que eu quero descobrir como resposta, mas também vale a pena a gente monitorar pessoas que não são só atletas. Um bom processo de monitoramento diário nos diz muito sobre o nosso trabalho e sobre a nossa intervenção, se a gente está realmente atingindo o que a gente quer atingir ou não com aquele cliente. Número 3, pessoal, e para fechar, acho que é o mais importante, a gente tem que desenvolver o nosso olho de treinador, né? A gente tem que ser apoiado pela tecnologia e não dominado pela tecnologia. Então, a gente tem que ter mais olhar crítico para qualidade de movimento, mais fino em relação à relação com o atleta, esquecer que a gente tem tecnologia demais para nos dominar, né? E a gente usar elas como suporte no nosso trabalho. Nosso trabalho ele é muito mais relação pessoal diária com o nosso atleta do que realmente análise de dados, software, tecnologia o tempo inteiro. Então, o nosso olho de treinador é fundamental e a tecnologia tem que vir para apoiar a gente ao invés de sugar a gente e realmente tornar a gente refém dela. Essa é a minha frase final. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Quem quiser baixar a minha apresentação em PDF, pode usar o QR Code. Só colocar o celular aqui na tela que vai direcionar vocês a um link. Aí vocês conseguem baixar a minha apresentação em PDF de forma gratuita e conseguem ver com calma mais futuramente. Alessandro, Roger, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E é isso. Valeu. Túlio, muito obrigada a você, a gente agradece, foi excelente, acho que você conseguiu explanar bem o nosso foco, né? Então, você falou muito sobre a questão da tecnologia, mas acho que você também trouxe uma questão muito importante que a Flávia colocou na primeira apresentação, que é a relação com o cliente ou a relação com o atleta, né? Não adianta você ter um monte de tecnologia se você não tem uma relação de empatia, uma relação de respeito, se você não consegue entender primeiro de tudo, aquele ser humano com quem você está trabalhando, né? Então, acho que a sua última frase, acho que ela fechou muito bem a sua apresentação e cumpriu aí com o nosso objetivo, que era justamente falar a respeito da tecnologia, mas também o quanto ela interfere positiva ou negativamente dentro da nossa intervenção. Então, eu vou ler umas perguntas aqui para você responder. Deixa eu achar um segundo. Pergunta da Paola. Quais os monitoramentos que você considera básicos para qualquer tipo de cliente, que não devem deixar de ser feitos? Bom, pergunta boa. A gente realmente tem que entender o que vale a pena monitorar para cada tipo de cliente, né? Cada realidade que a gente vive. Mas eu acho que o básico é entender como é que o cliente está se sentindo naquele momento, né? Então, os questionários de bem-estar, de autopercepção,
acho que eles são básicos, entender como é que se ele está cansado ou não, se ele está estressado ou não, do ponto de vista físico e mental, qualidade e quantidade de sono, se tem dor ou não. Acho que isso seria perguntas básicas que eu faria para o meu cliente antes de começar a treinar ele, né? Então, essa anamnese básica inicial, acho que ela é fundamental para qualquer tipo de cliente, seja atleta ou não, seja cliente não atleta, enfim. Eu acho que os questionários de wellness são básicos para qualquer tipo de cliente. Show. Pergunta da Nicaele. Como você monitora o que acontece no clube? Legal. Quando eu cheguei aqui em Manchester, eu fiz uma reunião com o preparador físico do clube e a gente combinou de trocar relatórios semanais sobre o Fred, né? Então, tudo que eu envio para eles de monitoramento eu faço de forma semanal, faço um relatóriozinho, mando para eles, eles me dão um feedback em relação ao que eu faço, né? Então, basicamente, o preparador físico me dá a carga da semana do dia, a semana vai ser assim, assado, fazer isso na terça, isso na quarta, isso na quinta, a gente tem jogo na terça, por exemplo. Eu adapto a minha realidade em relação à carga do clube, né? Então, a gente troca ideias, troca relatórios, semana em semana, para poder realmente ajustar a sessão de treino e entregar para o atleta o que ele realmente precisa naquele dia. Pergunta do Gabriel. Como você vê o overreaching programado? Eu vejo com... Pergunta polêmica essa, hein? Gostei. Sua opinião? Eu não gosto muito. Eu acho que a gente tem ferramentas hoje em dia já validadas pela ciência, já eficientes, que a gente consegue entregar desempenho para o cliente, para o atleta, sem causar overreaching nele, né? Então, um exemplo, só para exemplificar o que eu estou falando. O Velocity Based Training, por exemplo, é uma ferramenta que a gente consegue monitorar em tempo real o atleta e treinar ele através de uma carga ótima, sem causar nele um estresse, nem que seja programado, sem causar um estresse que a gente queira naquele atleta. Ele vai evoluir trabalhando com cargas, por exemplo, ótimas, que são geralmente leves a moderadas, né? A gente não precisa mais induzir atleta ao overreaching, ao extremo, para ele poder evoluir, né? Então, o VBT é um exemplo. Então, eu particularmente não gosto de induzir atleta ao overreach, porque a gente consegue entregar para eles performance treinando menos, né? Com intensidades ideais, com cargas ótimas, sem precisar de grandes volumes de treino, grande intensidade de treino, que eu acho que a ciência já descobriu que isso não funciona tão bem mais. Perfeito, mesmo porque eu acho que, como você bem colocou, o uso da tecnologia está aí justamente para isso, né? Exatamente. O monitoramento diário até para ajudar a gente, né? Perfeito. Pergunta da Carolina. Apesar desse monitoramento semanal, você costuma planejar esse treinamento em ciclos e ir alternando, acho, ao longo do tempo, seguindo as progressões e fases de periodização do treinamento? Não. Na verdade, o meu planejamento com o Fred é baseado no que ele precisa de necessidade atual, sabe? Então, por exemplo, a gente fez agora uma avaliação nele, que ele foi para o Brasil, passou lá na Five, na mão do Ricardo Vidal, por exemplo, que me deu um relatório de qualidades de movimento que ele tinha e que precisavam ser melhoradas do ponto de vista da biomecânica, né? Então, eu trabalho o que vai realmente ter necessidade para aquele cliente naquele momento, né? A minha carga é ajustada de acordo com a carga do clube, obviamente, mas eu me adapto à carga que o clube tem. E no futebol a gente não tem tantas chances de periodizar, né? Até porque eu também não acredito muito em periodização, acho que já é um modelo ultrapassado. No futebol a gente tem uma análise da carga de semana em semana, por exemplo, né? Então, aquela semana tem um jogo na quarta, um jogo no sábado. Então, a gente vai trabalhar para que o atleta chegue bem na quarta e no sábado, né? Obviamente atacando as necessidades que ele tem, as demandas que ele tem individuais. Mas eu não faço nenhum tipo de ciclo de periodização, eu só trabalho as necessidades individuais. Obviamente monitoro diariamente para a gente poder modular a intensidade e volume da carga do dia, né? Então, por isso que o monitoramento também me ajuda muito, porque eu consigo saber se eu posso fazer mais ou menos naquele dia, se amanhã eu posso fazer um pouco mais ou um pouco menos, se eu tenho que ajustar para mais ou para menos sessão de treino, né? Mas ciclo de periodização eu não faço e o monitoramento me ajuda nesse sentido. Perfeito. Duas últimas perguntas do Rafael Rocha. Qual a relação dos dados do MyJump pré-treino com a carga do dia? Boa pergunta essa. Essa questão do treino do dia, como sessão de potência, por exemplo, eu salto do Fred já de alguns anos para trás, desse também. Eu sei se ele está fadigado ou não em relação à quantidade dele ótima, por exemplo, né? Então, se a minha sessão de treino for uma sessão de potência, por exemplo, eu consigo ajustar a carga para mais ou para menos naquele dia, para a gente poder entregar para o atleta o que ele realmente precisa naquele dia, naquela sessão de treino, né? Então, eu também costumo monitorar o próprio treino de potência pelo MyJump. Eu consigo fazer ele mensuração da altura do salto vertical durante o treino de salto vertical, por exemplo, e vejo se a gente está na carga ótima de trabalho ou não, né? Através da altura do salto. Então, eu modulo a carga do treino do dia de acordo com a fadiga do atleta
naquele salto vertical como eu monitorei antes, né? Se ele está fadigado, eu vou tirar um pouco da carga. Se ele não está fadigado, eu vou manter o planejamento ou até mesmo aplicar um pouco mais de carga se for necessário para aquele dia. Perfeito. Pergunta do Diego Ruano. Você cria uma periodização, chega no momento, o atleta não está bem. O que utiliza nesses momentos de modificação de treino? Você já falou um pouquinho, mas pode mandar bala de novo. O que eu faço quando eu vejo que o atleta está mal, né? Vamos supor que eu planejei naquele dia uma sessão de treino, é uma carga específica, eu vejo que ele está com um questionário de wellness muito ruim, condição do sistema nervoso está ruim, sistema cardíaco também, neuromuscular também está ruim, a gente faz sessão de recovery, né? Então, a gente tem ferramentas, por exemplo, como o uso da massagem, que eu faço bastante, o Fred responde muito bem à massagem, liberação miofascial, tanto manual, quanto com Theragun, quanto com rolo, enfim, com bolinha, diversas ferramentas que a gente tem para fazer liberação miofascial. A gente também tem as botas de compressão, né? Que a gente tem aqui a Normatec Game Red, que é a bota que só comprime, a bota que se resfria também, a gente usa em alguns casos. E treino de mobilidade, a gente faz muito também para recuperação. O Fred é um cara que responde muito bem a treino de mobilidade e se sente bem com esse treino no pós-treino, né? Então, quando eu vejo que a resposta está ruim dos monitoramentos, a gente parte com o treino de recuperação. Se casar com a programação do dia, a gente faz uma recuperação e as ferramentas que eu utilizo são essas, no meu dia a dia. Muito bom. Como a gente está com tempo, tem uma última pergunta aqui, Túlio. Você realiza alguma avaliação de potência aeróbia e avaliação funcional para análise das disfunções? Potência aeróbia não, eu não avalio, até porque a minha intervenção com o Fred não parte desse ponto. A minha intervenção é muito mais biomecânica com ele do que do ponto de vista cardiovascular, e o clube já faz essa avaliação muito bem feita, eles trabalham muito isso lá, inclusive, no clube, né? Então, não é a minha intervenção, por isso que eu não avalio isso, eu avalio que realmente vou intervir. Avaliação funcional, a gente faz aqui o FMS com certa frequência, a gente faz também o SFMA, que é uma extensão do FMS, e a gente usou agora o Ricardo Vidal para nos ajudar a fazer uma avaliação mais detalhada do ponto de vista terapêutico, né? Então, rigidez de rotação interna, por exemplo, mobilidade de tornozelo mais detalhada, enfim, a gente conseguiu monitorar algumas coisas, descobrir algumas coisas que são importantes para o Fred se movimentar melhor, né? E eu fiz agora recentemente também uma análise biomecânica do sprint dele, né? Através do Kinogram. A gente faz uma filmagem do sprint ali em slow motion. A gente tem alguns pontos que são importantes para serem avaliados na biomecânica do sprint, né? E a gente consegue corrigir isso aí também nas sessões de treino diária. Então, basicamente, o que a gente faz de avaliação de movimento está relacionado a isso. Perfeito, muito bom. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você estar aqui. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo. E é isso. Roger, quer falar alguma coisa? Claro, eu quero falar. A gente está nessa jornada aí, nessa jornada da vida e da profissão aí. Parabéns pela apresentação. Vou pegar vários toques das suas animações aí. Nós vamos entrar em contato depois aí, porque agora inaugurando a Top Trainer, eu também fiz um modelozinho de controle dos nossos clientes e aí nós vamos bater um papo. Isso vai me ajudar bastante do que a gente consegue fazer com os clubes comuns, né? E o que depois a gente faz com os atletas. Que tudo que você faz com o atleta, não necessariamente a gente vai fazer com o amador, né? Com o comum, porque a gente sabe das nossas dificuldades do dia a dia, família, criança e tal. O atleta ele é mais profissional, ele é obrigado a descansar, ele é obrigado a dormir, ele é obrigado a comer bem. E às vezes muita tecnologia para a gente usar com o público mesmo comum, com o pai, com a mãe, é realmente complicado. Mas nós vamos trocar uma ideia, você vai ver que eu também fiz um bookzinho, um livrinho da Top Trainer aqui, ficou bem legal. Tudo, parabéns. Eu fiquei muito feliz aí de ver a evolução das palestras, que já sempre foram muito boas, mas eu adoro o PowerPoint, adoro as animações aí, ficou show de bola, amigo. Parabéns e uma ótima semana para você. Valeu, pessoal. Obrigado, Roger, Alessandra, mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo evento aí. Um abraço a todos aí e é isso. Beijos. Valeu, obrigado. Pessoal, seguindo aqui com a nossa programação antes do almoço, eu queria apresentar para vocês o Riva. Riva, pode aparecer aí, por favor. Riva. Bom, enquanto ele não aparece, é o seguinte, o Riva é o meu aluno. A gente está fazendo um treino online, né, Riva? Já faz um tempo aí. E, bom, dispensa apresentações, eu já apresentei ele lá no Instagram, já falei um pouquinho aqui sobre ele no início do evento, mas é uma grande pessoa, uma pessoa que tem muito a acrescentar para todos nós, é uma pessoa que tem uma baita experiência
não é da área da educação física, nem da fisioterapia, muito pelo contrário, é da área do business, da administração. Então, ouçam o que esse cara